Eu trabalho com programação há 11 anos e desde quando eu comecei lá atrás, todos diziam que era a profissão do futuro, mas você já parou para se perguntar se ainda vale a pena ser programador nos dias de hoje? E além disso, você realmente sabe o que um programador faz no dia a dia? Nesse vídeo de hoje, eu vou responder essas perguntas e eu vou responder outras perguntas que são extremamente comuns para quem está começando no mundo da programação. Perguntas como se precisa ser ótimo em matemática, se precisa ser um gênio da computação, saber abrir e desmontar computadores, se precisa ser bom com design e outras perguntas. Então, se você tem interesse e tem alguma dessas dúvidas, fica nesse vídeo que vai te ajudar muito. Olá, para você que não me conhece, eu me chamo Jonathan Jorge. Atualmente eu moro e trabalho na Irlanda e aqui eu trabalho como engenheiro de software sênior, que significa programador. E o meu objetivo com esse canal é extremamente simples, é ajudar você a aprender programação e se tornar um programador e a conseguir o seu primeiro emprego, assim como eu já ajudei outras pessoas e hoje elas estão trabalhando na área, agora o meu objetivo é ajudar você. Tudo que você aprendeu ao longo desse curso foi planejado por mim. Por quê? Porque com esse conhecimento você vai conseguir entender sem nenhuma dificuldade o que é um programador web e o que nós fazemos. E sim, nós vamos focar somente em programação web por dois motivos, e eu vou te falar quais são. Primeiro, porque eu sou um programador web, então eu tenho autoridade para falar sobre programação web. Eu já trabalhei com programação mobile, que é quando a gente cria aplicativos para celular, mas eu acabei voltando. E o segundo motivo, ele é muito bom que a programação web, dentro da programação, é uma das áreas que mais tem vagas disponíveis. E como eu acredito que seu objetivo é aprender programação e conseguir uma vaga, com certeza esse vai ser um dos melhores caminhos para você. Primeiramente, eu vou te explicar o que que é um programador web. É o profissional responsável por criar sistemas que rodam na internet. E quando eu digo rodam, basicamente o que eu quero dizer é que são sistemas que são acessados através da internet. Então esse é um termo muito comum que a gente fala rodar, tipo, o sistema está rodando, seria o sistema está funcionando, o sistema está acessível. Então, geralmente os códigos que nós criamos, eles são acessados através do navegador, e você já sabe como o navegador funciona, e eles ficam hospedados em um servidor na internet. E você também aprendeu aqui o que que é um servidor, o que que é um client, então acredito que você está entendendo. E se você está perdido e não está entendendo, assista os vídeos dessa série, desse curso que eu estou criando aqui, que eu te garanto que você não vai ficar com nenhuma dúvida. E outra coisa que a gente aprendeu no curso até agora é que quando você quer acessar um site, você simplesmente abre o seu navegador, digita o domínio daquele site e aperta Enter. E uma vez que você faz isso, o que que acontece? O seu navegador, ele pergunta para o servidor DNS, e a gente aprendeu sobre isso aqui no curso, qual é o endereço de IP do servidor que aqueles arquivos, para aquele site que você está tentando acessar, eles estão localizados. E uma vez que o seu navegador descobre qual é esse endereço de IP, o que que ele faz? Ele pega os arquivos que estão no servidor e renderiza o site que a gente está tentando acessar. E quando eu digo renderizar, basicamente o que que o navegador faz? Ele pega aquele código web, que também é chamado de web code em inglês. Então ele pega o código web que nós programadores escrevemos e traduz esses códigos para uma forma que todo mundo consegue entender, que é o que a gente chama de site. Então fala, eu estou acessando o site, mas o que que acontece? Tem um monte de código que algum programador escreveu, o navegador pega aquele código e mostra para o usuário de uma forma que a gente consegue interagir, consegue clicar, tem um botão. Lá no Instagram você consegue dar like, você consegue ir no perfil de alguém, consegue cadastrar uma foto. Por detrás de tudo aquilo, de todo lugar que você clica, de tudo que você vê, tem um código relacionado àquilo. Inclusive, eu vou te mostrar um exemplo real agora, utilizando o Instagram, que é algo que eu acho que você acessa muito. Beleza, tô aqui no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, me siga lá e não se esqueça de já deixar seu like nesse vídeo. Aqui a gente tem várias coisas, que é o que a gente chama de site. Então, tem vários lugares, eu posso clicar aqui, posso clicar aqui. E tem uma coisa que é legal, é que se eu vim aqui no meu navegador, clicar com o botão direito e clicar em View Page Source, e se tiver em português, o seu navegador vai ser visualizar código-fonte. Uma vez que eu clico aqui, olha só o que que acontece. Ele mostra pra gente esse tanto de código e basicamente esses códigos é o que está fazendo tudo isso daqui. Então tem um código para essa imagem, um código para o meu nome. Claro que aqui não está mostrando todo o código, porque tem uma coisa chamada criptografia, então eles estão encriptando esse código, que é para tornar mais difícil das pessoas verem, mas também tem outra ferramenta que é legal,
é que se eu vim aqui, clicar com o botão direito e clicar em Inspect ou inspecionar, se tiver em português, aqui a gente consegue ver o código de uma forma mais legível para nós. Inclusive, eu posso vir aqui, vamos supor que eu queira falar que ao invés de 2.400 seguidores, eu tenha 100 milhões. Sim, eu não sou nada humilde. Então agora eu tenho 100 milhões de seguidores. Vamos supor que eu quisesse vir aqui e mudar outra coisa, quisesse excluir isso daqui. Hum, beleza, excluir dois. Porém, todas essas alterações que eu estou fazendo, elas vão se refletir só na minha máquina. Então, se você acessar meu Instagram agora, não vai estar aparecendo lá. Porém, todo esse código aqui somos nós, programadores web, que escrevemos. Então, código web são os tipos de linguagens que nós, programadores, utilizamos para criar as nossas aplicações. E você percebeu que ao invés de falar que nós utilizamos para criar os sites, eu falei aplicações. Por quê? Porque esse é um termo que é mais utilizado por nós. Então, quando eu estou trabalhando com um projeto, independente de ser simples ou não, ao invés de falar, estou criando um site aqui, o que eu falo? Estou criando um projeto ou estou criando uma aplicação. A gente não fala, vamos ver se o site está rodando. A gente fala, a aplicação está rodando. E uma coisa eu te garanto, só de você mudar esse termo de, ao invés de usar site, começar a chamar de aplicação, você vai parecer muito mais profissional. E você já sabia que nós programadores a gente não fica chamando os códigos que nós criamos de site, a gente chama de projeto ou de aplicação. E se você não sabia, já deixa aí nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica como essa. E uma coisa que é interessante é que existem várias linguagens que podem ser utilizadas para criar aplicações web. Inclusive, a gente vai aprender mais sobre elas ao longo desse curso, então fica tranquilo. Então, resumindo o que faz um programador web, nós criamos aplicações que geralmente são acessadas através do navegador e nós criamos códigos que os navegadores conseguem entender, conseguem interpretar e eles também conseguem traduzir esses códigos para uma forma que todo mundo consegue entender, que é o que eu acabei de te mostrar agora. E quando eu digo isso, que basicamente todo mundo consegue entender, como você viu aquele código que eu estava mostrando lá, que eu fui mexer nos números, etc., não é todo mundo que consegue entender aqueles códigos. Você precisa de conhecimento para entender, precisa ser um programador. Porém, lá no site do Instagram, minha mãe, que não manja nada de programação, ela consegue ir lá tranquila, mexe, dá like, manda mensagem, nude, ops, nude eu não sei, manda um monte de coisa, porém ela não precisa de conhecimento sobre programação. Então, quando eu falar que todo mundo consegue entender, pensa dessa forma, uma pessoa sem conhecimento de programação consegue ir lá acessar e outro tipo de código, somente uma pessoa que tem conhecimento em programação vai conseguir entender e vai conseguir interagir com aquele código. Agora nós vamos para as dúvidas mais comuns de quem está começando na programação. E se eu não falar uma dúvida que você tem, eu peço que você deixe nos comentários que qualquer coisa eu posso gravar um vídeo novo falando somente dessa dúvida que você tem. A primeira dúvida, que é muito comum para quem quer se tornar um programador, é que se precisa ser bom ou não em matemática, e definitivamente a resposta é depende. Existem algumas áreas da programação que sim, você precisa ser um mestre da matemática, áreas que envolvem muitos cálculos, porém, quando a gente está falando de programação web, geralmente isso não acontece muito. Eu, por exemplo, como falei lá no começo do vídeo, trabalho com programação há 11 anos, porém eu sou extremamente ruim em matemática, era a minha pior matéria na escola. Então, se você tem dificuldade em matemática também, fica tranquilo, pode se tornar um programador. Já teve alguns momentos na minha carreira que eu precisei fazer algo um pouco mais complexo, porém, se você é um programador, você também sabe pesquisar muito bem no Google, e todas as vezes que eu precisei fazer algo que eu não sabia, eu pesquisei lá no Google e alguém já tinha feito algo muito parecido antes, então eu não tive nenhuma dificuldade. Outra dúvida que é muito comum é se você precisa ser o rei da computação, precisa ser o rei da informática, saber montar, desmontar computadores, conhecer todas as partes. Não. Inclusive, aqui nesse curso, eu já te mostrei tudo que você precisa saber sobre computador. Claro que você pode precisar saber de uma coisa ou outra, mas basicamente é só o básico do básico. Eu, definitivamente, eu sou muito ruim com computadores em si, não sei montar, desmontar. A coisa mais avançada que eu sei fazer é formatar um computador e vendo o tutorial no YouTube. Então, para programadores, a gente não precisa ser bom com o computador em si, porém a gente precisa ser bom com os códigos. Então, se você não tem muito conhecimento sobre computação,
fica tranquilo que isso não vai ser um problema para você e tudo que você for precisar, que você não sabe, você vai aprender à medida que você for estudando. Outra dúvida que ela é muito comum é que se você, como programador, você precisa ser bom com design, e a resposta definitivamente é não. Geralmente os programadores, eles são bem ruins com design. E essa pergunta ela é bem comum por quê? Porque uma vez que você entra no site, você vê aquele site extremamente lindo, com tudo perfeito, cores combinando, parece uma obra de arte, e definitivamente é uma obra de arte. Você já pensa, caraca, olha só o que o programador fez. Porém, não, existe outro profissional na área de TI chamado UX Design, e ele é quem faz aquelas telas maravilhosas, e o que nós como programadores precisamos fazer, esse profissional, ele pega e desenha a tela com cores, tudo bonito, tudo perfeito, e passa para a gente uma imagem, e a partir dessa imagem a gente cria o código, porém, ao invés de ter que criar a cor, escolher a cor, a gente só pega daquela cor que ele definiu antes, e falando de cor, eu sou daltônico, então definitivamente eu sou horrível com cores, e eu vou te mostrar agora um exemplo real de um trabalho que um UX design fez, e eu vou te explicar o que que nós programadores fazemos a partir desse momento. Então, essa ferramenta que você está vendo agora, ela se chama Figma, que é uma ferramenta muito utilizada por UX designers. E o que que a gente, como programador, faz? Aí vamos supor que um UX designer ele foi e desenhou essa tela para a gente, que é como se fosse uma tela de um sistema, uma tela principal. Aqui tem algumas coisas, tem overview, que é o dashboard do sistema, appointments, quotes. Então, todas as cores já estão definidas aqui. E nós, como programadores, o que que a gente faz? Isso daqui é uma imagem, então a pessoa não consegue vir aqui, clicar nesse botão, clicar aqui para baixar esse relatório. A gente, como programador, pega essa imagem e nós criamos o código baseado nessa imagem que eles passaram para a gente. Então aqui já tem todas as cores, tem o tamanho, e é algo muito, muito bonito, porém não é algo que você precisa se preocupar. Essa parte do design, a única coisa que você precisa ter é o conhecimento técnico para pegar essa imagem e transformar ela em uma aplicação, transformar ela em um site que as pessoas conseguem acessar, mexer, etc. Então, respondendo a sua pergunta, não, você não precisa ser bom em design. E eu acredito que essas são as perguntas mais comuns para quem está pensando em se tornar um programador. O que que é um programador? Precisa ser bom em matemática, precisa ser o rei do computador, precisa ser bom em design. Porém, talvez você tenha alguma dúvida que eu não respondi nesse vídeo. E como eu falei, deixe aí nos comentários que eu vou te responder. E dependendo da complexidade da pergunta, eu posso criar um vídeo especificamente só para isso. E uma coisa que eu quero te falar é que daqui para frente a gente vai entrar cada vez mais e mais na área da programação, porque todo o conteúdo que a gente viu até agora no curso foi para te dar uma base para você conseguir entender do que a gente vai falar daqui para frente. Então daqui para frente vai ser sim mais voltado para a programação, você vai entender o que é front-end, linguagem de programação, etc. Então super recomendo que você se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Também deixa aí o seu like, deixa aí no seu comentário qual foi a parte mais legal, se você tem alguma dúvida que não foi respondida. E qualquer coisa, é só falar comigo. Fica com Deus e até a próxima.